em Vaze Alegre, ali parece que tem demônio demais, meu Deus. E mandamos computador, mandamos monitor e não estão conseguindo. Nós temos pedido de oração, hoje é 21, oração da irmã Carla, oração do Rogério e família. Deus abençoe também, oração por, eu creio que é Sadraque, que está lá em Fortaleza visitando. Deus abençoe ele, e eu acho que é Elisângela. Pede oração pelo casamento, eu creio que é isso. Meu Deus possa trabalhar. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos ler a palavra e em seguida nós vamos orar. Eu creio que é 1 João, tá? 1 João. Primeira carta de João, no capítulo 5. Me fizeram umas perguntas e eu gostaria de fazer esse culto baseado numa mesma pergunta que fizeram ao profeta. Então, eu tomei o que o profeta respondeu sobre esse assunto. Tá? E a pergunta também que foi feita está no que nós vamos lermos agora. É São João, primeira carta de São João, capítulo 5, verso 16. A igreja de William Branham deveria comer mais Bíblia, sabe? Aleluia. Deveria comer mais Bíblia. Deveria comer mais mensagem. Eu não consigo, chego a ler à noite até 200 parágrafos à noite. Amém. Louvado seja Deus. E noite eu consigo chegar a fazer até 3, 4 sermão e vou deixando ali. E Deus vai e me traz aquilo, então para a igreja. Eu creio nisso que a igreja de William Branham deveria ser mais prudente. Deveria sair do rock and roll. Ontem nós estávamos ouvindo aquilo não é hino, né? Umas coisas que eu concordo, dentro da igreja, heavy metal, né? Heavy metal, uma guitarra rinchando como uma régua no cio. Oh meu Deus do céu, Deus é bom. Oh, Deus. Povo, tire da cabeça que o diabo está lá no bar. Verdade. A Bíblia diz que os demônios estão nos lugares celestiais. Sabe? Por isso o irmão Brandon disse que tem pessoas que vêm ao culto e em vez de sair abençoado, sai amaldiçoado. Porque os demônios estão ali para colocar dúvida no que nós vamos ler essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus abençoe aos irmãos. Eu não
sei se o pastor José está conectado ainda ali por telefone lá em Sara. Ele deveria fazer mais isso. Deveria fazer mais isso. Domingo de manhã, domingo à tarde. Amém. Deus abençoe o pastor José Aleluia. Cardoso e sua família, seus filhos, sua esposa. Ele está ali trabalhando ali em Sara, Santa Catarina. Então vamos lermos aqui. Vamos ler compassadamente. Ele diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, Amém, Jesus. orará Oh, e glória. Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Oh, Deus. Há pecado para a morte. E por esses não digo que ore. Oh, Deus. Eu vou dizer uma coisa assim, igreja. Vocês deveriam pegar desde Tiago. Oh, glória. Desde Tiago. Pegar essas cartas menores, porque esses irmãos de Jesus vieram assim para arrebentar. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Sabe? Então, Louvado seja Deus. tem pecado que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte. Vamos orar. Aleluia. Nosso Pai Celestial, Nosso Deus. vem esta noite falar conosco. Perdoa, irmãos. Perdoa. Vem falar conosco. Eu levanto minhas mãos a favor do Cedraque, seu casamento, sua família. Ajuda teu Oh, filho. Pai amado. Ó Deus, da Elisângela. Toma nas tuas mãos, ó Deus, cada pedido que aqui foi lido. O Senhor conhece os corações de cada um. E como nós já vemos falando, o Senhor é o único libertador. Tome pobre família ali nas tuas mãos, meu pequenininho, o Senhor Manassés. Ó Deus, a sua mamãe, toma, ajuda ela. Deus, sara, Senhor, ela. Não deixe nenhuma sequela dela, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu preciso dela. Tu sabes, Senhor. Ó Deus, ajuda as minhas filhas. Dá bons espíritos a elas. Que elas sejam leais. Deus, ó Deus, e cada adolescente ali na igreja, cada irmão, cada irmã. Eu te peço também pelo irmão Isaías, Senhor, que ele não tome nenhuma atitude precipitada. Ó Deus, pois o que o homem semeia, ele também ceifará. Ó Deus, o profeta disse, Senhor, que a atitude que nós tomarmos, a decisão que nós tomarmos vai refletir sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa. Então, Deus, eu peço que o Senhor ajude ele e sua família. No nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma, Senhor, os irmãos que estão ali em Vaza Alegre. Ajude a eles, Senhor. Ó Deus, que aquele problema técnico ali seja resolvido. O Senhor possa clarear na mente de alguém ali, Senhor. No nome poderoso do teu filho, eu te peço por cada conexão, lá pelo Elimar, Senhor, ali em Santa Rosa, pelos irmãos em Giruá. Toma cada um deles, ó Senhor amado, lá em Dilemando, Aguiar. Ajuda, Senhor, ajuda esses irmãos que estão reunidos, Senhor, neste momento, Pai. Eles esperam algo de Ti. Eu não posso ajudar, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Assim nós te pedimos no nome santo do Teu Filho. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Santo, Santo Espírito. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Seja teu nome, Senhor Jesus. Eu sempre fui assim desde quando eu conheci o Evangelho, na questão de pecado para a morte. Eu simplesmente me afasto, eu
recebo na minha casa. Desde quando eu conheci o Evangelho, eu sou assim desta maneira. Existe um pastor no Bom Jardim, um pastor denominacional, que os irmãos entregaram umas mensagens a um jovem, e aquele jovem congregava com ele. Então ele pegou aquelas mensagens e rasgou e disse que aquilo não serviria nem para se limpar. Tá? Eu cumprimentava ele. E depois disso, ele para mim não existe mais. Um certo grupo de homens, juntamente com um pastor vinha neste carro e vinham os irmãos. Eles foram ao encontro e eles vinham de viagem, da Paraíba, de João Pessoa. Tá? O irmão Edmilson, eu creio que o irmão Edmilson sabe disso, está lá agora nos assistindo em Fortaleza. E uma daquelas pessoas pediu que o carro parasse. Tá? Pediu que o carro parasse. Que ele estava se sentindo mal e foi ao mato. E quando voltou, o pastor perguntou: mas você usou o que para se limpar? E aí ele mostrou uma mensagem. Quando o irmão Edmilson me disse, eu digo: o senhor pode escrever. Todos que estavam dentro daquele carro vão cair. Eu, no meu caso, eu tinha dito a disse: olha, eu não posso te deixar aqui na estrada, mas está aqui um dinheiro comigo, tu não viaja mais. Eu tinha largado ele. Uma das maiores igrejas hoje na África foi de um homem que não conhecia essa mensagem. Aliás, ele não tinha religião. Talvez, sei lá, uma coisa lá de banda. Ele foi à feira e ele comprou verdura, cebolinha, essas coisas, e o homem rolava no jornal. E ele usava o jornal para se limpar. E quando foi um dia, o homem rasgou lá com uma mensagem, uma folha, e enrolou a verdura. E ele levou, e ele deixava em cima da mesa, e pegava aquele papel, ia para o banheiro e se limpava. Então nesse dia ele, de costume, ler alguma coisa do jornal, então nesse dia ele leu essa página. E quando ele leu, ele começou a se interessar por aquilo. E ele não se limpou. Um pagão. Era um pagão. E no outro dia ele foi para o verdureiro de novo. E o verdureiro novamente enrolou noutra folha. E ele leu. E no outro dia ele foi. O verdureiro enrolou no jornal. Ele disse: eu não quero no jornal. Eu quero ser enrolado naquelas folhas ali. Aleluia! Esse homem tem uma das maiores igrejas na África hoje. Glória a Deus! Ele pegou a última página que estava o endereço da voz de Deus, escreveu para o irmão José. O irmão José mandou mensagem, né, e ele foi levantado na África. Amém. Aleluia. Você veja bem, o pastor Batista, que estava na fila de oração, e tinha escrito no cartão que ele estava com tuberculose. Ele queria desmascarar, tá? Ele queria desmascarar o Espírito Santo. Como pode a ousadia de um homem, tá? E ali ele foi. E quando chegou a vez dele, o irmão Brano olhou para ele e disse que ele não tinha nada. E aí ele gritou para o povo: está vendo o povo? Ele é um falso profeta.
Quem está aqui no meu cartão, que eu tenho. E o irmão Brana disse, não, o senhor não tem nada. E ele novamente gritou para o povo. Eu não disse que ele é um falso profeta? O irmão Brana disse, só um minuto, cidadão. Né? E deu uma pequena telefonada ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Capaz de telefonar para o Espírito Santo é mídia, né? Tá. E o irmão Brana disse, Senhor, isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu nesse ministério. E o Espírito Santo simplesmente disse a ele, volte e diga a ele que ele não tem nada. E ele voltou e disse, cidadão, o senhor não tem nada. Ele disse, aí povo, está aqui no cartão, eu tenho tuberculose. O profeta disse, agora você tem. Oh, Deus. E ele caiu ali de joelho, já provocando sangue. E pedindo ao profeta que orasse por ele. E o irmão Brana não orou por ele. Gente, Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. o irmão Brana chega a dizer que nós estamos vivendo uns dias que só a águia pode conseguir voar. Ele chega a dizer que esses são os dias perigosos. Então, essa pergunta que foi feita, que é exatamente há pecado para a morte, e por esses não, esse não digo que ore. Aleluia, Jesus. O profeta fala na perguntas e respostas número 9, ele disse, muito bem, nós vemos, nós temos. Vamos tomar isso desde o princípio rapidamente. Esta é a última. Abramos a Bíblia sem Marcos. Isso explica exatamente o que é pecado de morte. Há pecado de morte pelo o qual você não deve nem mesmo orar. Quantos sabem que há pecado de morte? Você nem mesmo deve orar por ele. Em Marcos, capítulo 3. E depois de encontrarmos Marcos 3, rapidamente, obteremos o sentido dessa escritura antes de encerrar. Vejamos capítulo 3, versos 22. Então nós vamos abrirmos São Marcos. Eu tenho um pouquinho de tempo ali. E os escribas, Marcos 3, 22, e os escribas que tinha descido de Jerusalém dizia, tem Beelzebul, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? E os escribas tinham descido de Jerusalém e diziam, tem Beelzebul. E eles tinham visto discernir os pensamentos das pessoas. Veja bem uma coisa que... Quantas pessoas morreram nos cultos de William Branham? Até mesmo nos meus. Até mesmo no culto de outros pastores. Até mesmo vocês falando para uma outra pessoa e outras ouvindo. Se você, o que você está falando, aquilo vem pelo Espírito Santo, através dos seus lábios. O que você disser contra aquilo que está falando, aquilo é pecado de morte. E nunca aquela pessoa será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir. Eu vou já voltar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no capítulo 5 de Atos. Se você quer me acompanhar, 5 de Atos.
diz assim, Atos 5, vamos bem devagar. Ele diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. E sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? E retiveste parte do preço da herdade, quer dizer, da venda da propriedade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Sempre essa blasfêmia, esse pecado de morte, muitas vezes está relacionado a dinheiro. Sabe? Que muitos de nós ganhamos tanto. Não, mas eu vou dar desse tanto aqui de dízimo. Não, eu vou dar isso aqui para dizer que ganhei isso. Só que a pessoa acha que aquilo que ele está fazendo para um homem. É a maior bobice da igreja pensar que dízimo é de pastor. Pastor não é dono de dízimo. O profeta disse que pastor recebe dízimo por representação. Não é dele. O irmão Breno disse que ele dará de conta de cada centavo do que ele gastou. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos eles. E Ananias morreu. Depois a esposa morreu. O irmão Breno disse: nos dias de hoje, as pessoas estão caindo espiritualmente mortas. Estão caindo espiritualmente mortas. Exatamente por causa dessas coisas. Tá? Eu vou falar aqui no irmão de Nilson, eu creio que isso é público. Ele falou, ele me deu um testemunho lá. Você veja bem uma coisa, ele não estava dando dízimo aí a geladeira queimou, a televisão queimou, o ventilador queimou, e queimou as coisas, né? Ele faltou gás e um filho dele chegou a falecer, e aí ele foi falar com o pastor Eleu. Aí chegou lá e o pastor Eleu, a situação é essa, lá em casa está assim, não tem nada para comer, e aquilo outro, né? O pastor Eleu olhou para ele e disse: o senhor dá dízimo? Ele disse: não. Aí simplesmente o pastor olhou para ele e disse assim: sobre maldição está amaldiçoado. Está aqui na Bíblia. Gente. Ei, igreja. Quantas pessoas estão patinando nisso? O Breno disse que nos últimos dias seriam as mínimas coisas que irá tirar muitas pessoas do rapto. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfemas com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterão perdão, mas será réu do juízo eterno. Entende isso? Então eu estava olhando assim para esse ministério, que foi perguntado ao irmão Brana, como isso assim é tremendo. Por isso o irmão Brana disse: esta noiva jamais cairá. Porque ela vive uma vida tão
disse, está naquele culto, o fundo clamou fundo, ele disse que aquela senhora era uma tremenda crente. Tá? Então, essas pessoas andarão desta forma. É por isso que alguém diz algo contra, tá? Contra você, já era. Aquele homem, você veja bem, o irmão Branham estava passando a rua e o guarda chamou ele de vagabundo. Ele disse: não, nós somos ministros. 5 minutos após isso, o guarda estava lá estirado na rua e um caminhão tinha passado por cima dele. Uma professora de escola dominical, simplesmente o irmão Branham estava fazendo batismo. E ela estava vestida, uma batista, uma mulher batista, estava vestida de maiô no seu iate, na sua lancha. Tá? E o irmão Branham disse: poderia você se afastar, você está vestido inadequado, nós estamos aqui numa cerimônia, batizando essas pessoas no nome de Jesus. E ela deu uma gargalhada, tá? Porque ela era contra ele. E simplesmente não sabe como aquela lancha foi para frente e ela caiu para trás e bateu com sua cabeça. E ficou tetraplégico. Oi, igreja. Oi. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Um cidadão lá em Fortaleza lá me pediu 50 centavos, um desses que vive nas esquinas, tá, para comprar droga. E me pediu 50 centavos, eu estava indo para a igreja junto com a minha esposa. E ele me pediu 50 centavos, eu disse que eu não tinha. E não foi nem ele, foi um outro que estava com ele. Eu disse: eu não tenho, se eu tivesse eu dava, eu não tenho. Aí o que estava bem atrás, um bem forte, disse assim: não peça dinheiro a esse. Aí assim, ele disse um palavrão comigo. E a minha esposa disse assim: por que você diz isso com ele? Ele nunca fez mal contra você. E aí ele partiu para vir, levantou a mão para dar lá na minha cara. E eu parei. E aí os amigos dele disse assim, segurou ele e disse: se você bater nele, vai bater em nós também. E aí aquela coisa e aquele tumulto saíram levando ele. E ele dizendo uns palavrão comigo. 7 dias depois, a mesma mão que ele levantou contra mim, tá? Ele estava com um tiro mesmo no meio da mão. E com mais 5 tiros no seu peito. Morto na praça. Oh, meus irmãos. Por isso que o William Branham disse: coma isso. Coma. E nós vamos podermos viver neste mundo, sabe? Como ele diz, o diabo não pode fazer nada contra ti. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque disse ele, eu estava bem ali assim, eu estava ali sentado. Quando o estúdio chegou com os papéis de despejo, Oh, glória a ti, Jesus. a juíza decretou o despejo da casa dele. Ele saiu dentro da casa, despejo. Ele lembra que eu disse as palavras, eu disse: Deus, como pode um homem aqui nesta terra despejar teus filhos? Que juiz pode fazer isso? Eu recorro isso ao juiz do juiz. Toma, irmão, entreguei para ele. Glória a ti, Jesus. E agora o homem morreu, botando sangue por todo canto. O próprio tio dele. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Graças, Senhor Jesus. Bendito seja teu nome, Senhor. Glória a ti, Senhor. Oh, Deus vivo. Aleluia. Meu Deus. Glória. Porque dizia: tem espírito imundo, chamando o Espírito de Deus que estava fazendo aqueles
milagres em Cristo, eles diziam que aquilo era o espírito do diabo. Isso o que nós Oh, Deus vivo. de Marcos capítulo 3, tá? Ele dizia que Jesus Cristo estava fazendo obra por Satanás. E tem pessoas que você está pregando, tá? E isso aconteceu num culto lá em Fortaleza. A pessoa lá no canto olhava para o outro e dizia assim: isso é carne, isso é carne, isso é carne. E tiveram que tirar ele dentro da igreja para levar para casa torto assim, ó. E o que acontece? Aquele homem chegou a levar a própria esposa para dançar nua numa boate. Tá? A esposa dele chegou a se juntar com outra mulher. Tá? E ele depois chegou a se juntar com outro homem. Entende isso? Não adianta. O irmão Breno disse: olha, é melhor que você fique aí bem calado. Aquela senhora disse assim: eu não deixarei que nem a minha vaca siga a religião de William Branda. Eu lembro aqui, eu não vou citar, de uma sogra de um irmão, que ele olhou para ele e disse assim: que a tua religião é do diabo. Eu baquei a cabeça e disse: Deus, ela acabou de entrar no inferno agora. Oh, meu irmão. E às vezes essas coisas acontecem com nós, você ainda vai adular a fulano e a Beltrano. Você está pensando que na arca entra ceboseira, coisa de imundícia? Glória. Falar contra o Espírito Santo, falar contra essa mensagem é morte. Você pode até ver as pessoas andando, mas Jesus Cristo chegou chamado de defunto ambulante, sepulcros caiados. Glória. O pastor aqui no sul estava dizendo que o William Brana era Democrático. não, era liberalista. 15 dias depois, estava roncando em cima de uma cama, chamando mamãe, mamãe, tá? Como uma criança, 15 dias depois. Glória. Fale de um filho de Deus, você vai se encontrar com Deus lá na frente. Glória. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Ah, igreja, sabe? Vocês não sabem a defesa que vocês têm. Vocês não sabem a defesa que vocês têm. Oh, glória. O irmão Breno disse: no dia que essa mulher, essa noiva, essa esposa, ela soubesse o que ela tinha. Ele disse que esse mundo Aleluia. Glória. deixa eu ver aqui uma coisa Oh, aqui. glória. Louvado seja seu nome, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja você. Acho que é capítulo 13 de Oh, Deus vivo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Capítulo 13, se você quer me acompanhar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória. Obrigado, Senhor Jesus. Glória. Pai, que tem feito Capítulo 13 de Atos, verso 6. Ele diz assim: havendo atravessado a ilha até Pafo, acharam um certo judeu, Maio, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente,
tomando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego, sem ver o sol. Entende isso? Eu estava em uma reunião. Eu não sei se foi em Acará. Não, foi em Guaiúba, uma cidade chamada Guaiúba. Um grupo de ministros convidaram a gente lá. Tinha uns 16 assim, denominações, pastores, presbíteros. E aí os irmãos falaram, e eu pedi que eu não fosse identificado. Eu fui com alguns irmãos, e ali aqueles irmãos começaram a falar e respondendo as perguntas que eles falavam. E no final, foi que os irmãos olharam para mim e disseram: pastor de Montier, nós terminamos, agora é com o senhor. Aí todos olharam assim para mim. Aí eu disse: parece que só me falta agora só mulher pregadoras. E ali eu comecei a falar sobre mulheres pregadoras, de falar que se ali aqueles homens eram espirituais, tá? Reconhecesse que o que nós estávamos lendo ou falando era o mandamento do Senhor. Então se levantou-se um presbítero da igreja Canaã, lá em Fortaleza, né? Se levantou-se e olhou para mim e disse assim: sendo assim, Jesus vai ter bem pouquinha gente no céu. E ele estava assim, na minha direita, e eu estava olhando para os outros assim, e simplesmente eu não sei, eu virei assim tão rápido, e foi diretamente apontando a ele, e eu disse assim: não se preocupe, você não estará lá. Oh, Deus meu. E ele fez só assim, e sentou-se, tá? E eu não vi mais o rosto dele, até eu sair da reunião. Aquilo depois até os irmãos disseram: mas como foi aquilo? Eu digo: eu não sei, irmão. Eu estou preocupado até comigo agora. Mas aquilo veio. Aleluia. Amém, Jesus. Glória. Glória a Meu Deus. Deus. Ó filho do diabo, tu que perturba o caminho da justiça. Entende isso? Aleluia, Jesus. Olha, um homem com o Espírito Santo, tá? Vários reis do mundo disseram. Ele disse: eu enfrento qualquer país do mundo na bala, do jeito que quiser, mas eu não enfrentarei um homem com o Espírito Santo de joelho orando. Amém. Glória a ti, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Louvado seja ti, Senhor. E os irmãos estão evangelizando lá numa cidade, lá. O pastor Cício, juntamente com ali os evangelistas, os cooperadores de ar. E eu mandei avisar lá uma pregadora. Tá? Agora mesmo eu soube que ela fez contato com todas as denominações lá para enfrentar os irmãos. Tá? E eu liguei para o irmão dela, eu disse: diga a ela, diga que eu que estou dizendo. Se ela não crê, diga a ela que ela fique calada. Diga que ela não se meta disso. Pois senão, os dias dela serão 7 vezes piores. Agora os irmãos que estão indo, vejam se vocês vão acompanhar exatamente isso. Tá? Oh, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então vamos continuarmos aqui. Oh, glória. Chamando o Espírito de Deus que estava fazendo aqueles milagres em Cristo. Eles, de
Jesus disse que isso é impossível. E se você viu um homem, ore. Não ore por ele se ele está zombando do Espírito Santo. Tá vendo? Não ore por um homem e uma mulher que zomba do Espírito Santo. E falando contra o Espírito Santo, você está proibido até mesmo de orar por tal pessoa. Oh, Deus vivo. Aleluia, Jesus. Você entende isso? Pois há um pecado para a morte. Há somente um pecado. Jesus disse que toda sorte de pecados seriam perdoados aos filhos dos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Agora as pessoas dizem, bem, blasfêmia do Espírito Santo? O que é blasfêmia? O que é blasfêmia? Significa falar contra, ridicularizar, zombar, blasfemar, correto. Qual foi a blasfêmia contra ele? Dizer que o Espírito Santo que estava nele, agir e fazer coisa que ele estava fazendo, eles disseram, ele está possuído com Beelzebul, o diabo. E este é o diabo, o espírito adivino nele, fazer aquelas coisas, ver os segredos dos corações das pessoas e dizer a Natanael que ele havia conhecido no lugar onde estava antes que viesse a reunião, e expulsar demônio e fazer estas coisas. Dizia que isto ele fazia por Beelzebul e que ele era um demônio. E Jesus disse que esse pecado nunca seria perdoado. Assim sendo, este é um pecado imperdoável, pelo que nunca se deve orar. Nunca será perdoado. Um homem e uma mulher que faz isso estão selados com a eterna separação da presença de Deus para sempre e sempre. Não há perdão. Oh, Deus vivo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Entende isso? Glória a Glória Deus. a Deus. Oh, Deus vivo. Aleluia. Oh, Deus possa colocar nos seus filhos, sabe, atitude verdadeiramente de cristão. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Escuta bem, povo. Eu vou falar aqui, talvez se ele estiver em Fortaleza lá assistindo, isso é com ele, é bom que ele saiba também. Tem um cidadão, não vou dizer o que nós fazemos por ele, que isso não vai trazer nada. Mas ele olha para uma irmã lá e dizia assim: você está indo para a igreja do demônio. Olha o nome dele, demônio. Tie. O que aconteceu? Um filho dele é borboleta, a esposa dele se deitou com outras mulheres. A casa virou um inferno. Em vez de quando ele aparece por lá e não acerta mais a porta, Deus não permite. Ei, igreja. Ei, igreja. glória a Deus. Assim nós realmente cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse. Ele sempre mantém isso verdadeiro. Mas ele tem uma vontade permissiva. Agora aí é aonde o problema se encontra. Nós tentamos operar na vontade
vontade permissiva de Deus. E Ele permitirá isso. Mas também se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, Ele fará sua vontade permissiva contribuir, juntamente para glorificar sua vontade perfeita. Amém. Glória a Deus. Ele nunca muda. Amém. Nunca. Aleluia. Tá? Então, esses dias são dias difíceis. Mas para mim, são dias gloriosos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Nós não somos assim como diz Aleluia. qualquer. Graças a Deus. Oh, Nós não glória. somos qualquer. Amém. Nada. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Eu vou dizer Oh, uma coisa glória. assim a vocês assim, olha. O que existe de anjo aqui? Amém, Jesus. Que se Satanás pudesse, ele destruísse aqui em cima de nós. Aleluia. Verdade. Mas esses anjos não deixam. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Qual é a maior sabedoria do homem? Ele diz assim: teme ao Senhor. Essa é a maior sabedoria. Teme a Deus. Ele disse: não toque neles. Não toque neles. E ele disse: eu vou dizer uma coisa assim. Se você, eu digo para vocês, não toque neles. É melhor você pegar uma corda, amarrar no seu pescoço com uma grande pedra e se lançar no mar. Mas não toque neles. Aleluia. E quando eles estiver falando, não toque no que eles estão falando. Amém. Aleluia, Jesus. Eu sempre Oh, glória. lembro daquelas palavras do irmão Branham, eu creio que é demologia, estado religioso, nem fala a memória, você é doutor. O irmão Branham fala, diz assim, ele diz: olha, se você vê uma pessoa falando em línguas estranhas e você não tem o discernimento, você não tem o dom de interpretar aquilo, você não diga nada contra aquilo. Verdade. Porque se for o Espírito Santo, o irmão Branham disse ali mesmo, você cavou a sua cova. Estado religioso. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, não ore por aqueles que ridicularizam esta mensagem. Verdade. Dê as costas para aquilo. Oh, Deus. Faça como os nossos Aleluia. velhos irmãos de antigamente faziam. Bater os pés e sair. Aleluia. Amém, Jesus. Dê as Glória costas a Deus. para aqueles que zombam desta mensagem. Amém. Dê as costas para aqueles que zombam desse profeta. Aleluia, Verdade, Jesus. Jesus. Oh, glória a Deus. Tem que ser. Oh, Jesus. Vamos ficar de pé. Amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos Santa Rosa, Parobé, no Rio Grande do Sul, Dilemano de Aguiar, no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Fortaleza, no Ceará. Deus abençoe. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe Oh, os irmãos de glória a Jiguá. Deus. Que o Aleluia. Senhor continue ajudando a cada Amém, Jesus. um de vocês. Aleluia. Amém? Amém. Escuta bem assim, povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes os homens, principalmente assim, eu não sei, tem muitas pessoas que estão preocupadas comigo. Eu não sei porquê, eu não me acho uma ameaça, sabe? Aleluia. E um pastor, há poucos dias, a gente realizamos um encontro com os irmãos da Voz de Deus na Argentina. E ali o pastor proibiu de toda a igreja de ir lá. E disse que todos nós éramos errados. Oh, Deus. E agora mesmo ele está no leito do Nacan. Oh, Deus mío.
Deus é Deus, irmão. Não adianta. Ele não pode ir por outra forma. Por isso, assim, igreja, coma a Bíblia, coma a mensagem. Amém. Amém, Jesus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia, Senhor. Pronto, aqui tem um irmão aqui que está de testemunha. Irmão Elimar, lá em Santa Rosa. Eu não conheço o cidadão lá. Eu estive na casa da mãe dele, estive lá orando. Conheci um presbítero que é cunhado dele. Tá? E um irmão da mensagem. Esteve na casa desse presbítero e chegou lá, tacou a língua em mim, você nunca me viu. O presbítero disse assim, mas como pode você estar falando isso? Você nem conhece ele. Aleluia. Eu creio que ele ainda está nostálgico, com as facadas. Oh, Deus. E depois o próprio presbítero ligou e disse, o senhor lembra daquele irmão lá, tá, de vocês? Estava falando lá do pastor de vocês, vocês nem conheceram, ó. Levou aí para 3 facadas, está quase morto, está no hospital. Oh, Deus filho. Aleluia, Jesus. Perguntaram ao irmão Brana, Louvado seja esse ministério estará na noiva? Ele disse sim. Amém. Amém. Você sabe o que é isso? O que eu passei, o que eu sofri, sabe as glórias que eu vi, os milagres que eu vi, tudo que disseram contra ou a favor, também vocês falam. Jesus Cristo também falou. Não adianta. Aleluia, Senhor. Glória Bata seus pés contra aqueles que ridiculariza, tá? Zomba dessa mensagem, zomba desse mensageiro. Dê as costas para isso. Não olhe por essas pessoas. Verdade. Eles morreram ali. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Oh, glória a ti, Senhor. Está minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento. Oh, glória a Deus. Enche de Aleluia. gozo do céu e de calma. Ele me ensina os seus mandamentos. Glória a Deus. O nome de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado que vive no amor e na então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor desça temor sobre os nossos Obrigado, corações. meu bom Deus. Porque aquilo que o homem ceifa, o homem planta, ele também ceifará. Eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Ajuda cada filha desta noite. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Alicerça, Senhor, a tua palavra nos seus corações. Ajuda, Pai, no nome poderoso de Jesus. Dás temor e tremor, Senhor, sobre nossa vida. Derrama, Senhor, isso sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Ajuda, Senhor, a cada um dos teus filhos. Ajuda, Senhor amado e querido. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Toma em tuas mãos, ó Deus, cada conexão que nós não conseguimos, ó Senhor, ver, mas o Senhor viu. E ajuda pelo poder santo do teu Filho. No nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja teu Amém. nome, Jesus. Amém. Deus abençoe, Oh, irmãos. glória. Louvado. Nossa próxima transmissão será quinta-feira, às 19h15, Amém, Jesus. na voz do profeta, o culto da voz do profeta. Nós vamos estar ouvindo Amor Divino. Amém? Então Deus abençoe. Deus abençoe. Saiam na hora da igreja. O altar está aberto para oração. Deus abençoe os irmãos em Fortaleza.